Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão por aí, tudo bem? Bom, tem algumas coisas que eu quero falar essa semana, assim, eu tô com vontade de tentar fazer uma coisa um pouco diferente, que é usar uma espécie de uma ideia para tentar responder algumas perguntas. Uma ideia, assim, uma teoria específica, que é um negócio que a Flor ficou me sacaneando no vídeo de ontem da neuropsicanálise. E eu vou ser simplista, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso todos os dias, mas eu vou tentar. Mas eu vou ser simplista. Óbvio, porque eu não consigo dar conta de realmente primeiro responder as perguntas. Eu tenho muitas perguntas que eu recebo hoje em dia que eu não respondo. É muita coisa, eu não consigo realmente, e eu estaria realmente também sendo irresponsável de responder perguntas super complexas, ou com vídeos que são sempre simplificações, ou com respostas mesmo. Mas bom, então eu vou tentar usar algumas ideias, articular algumas ideias desse campo teórico que tem a ver com a neuropsicanálise, que é uma junção da neurociência com a psicanálise, e para tentar ver se a gente consegue pensar algumas coisas sobre esses sofrimentos específicos, que eu já, de algum jeito, já passei por eles em outros vídeos, nesses últimos 300 vídeos, mas não usando essa ferramenta específica aí. Então eu vou ler para vocês a pergunta de hoje, e aí depois falar um pouco, só para pensar, mas veja, eu vou fazer simplificações e eu não estou aqui achando que eu vou responder realmente essas questões e que o que eu estou dizendo dá conta de fechar uma explicação sobre a vida de alguém, tá? A vida da gente é uma coisa muito complicada e entender o que causa sofrimento, o que faz a gente estar num lugar ou em outro lugar, é um processo de uma vida também. Então, estou aqui só clareando isso, assim, esclarecendo isso, tá bom? Vou ler para vocês. Oi, Manu, espero que esteja tudo bem com você e Flor. Te escrevo porque preciso urgentemente de ajuda no que diz respeito à minha relação com a minha mãe. Ela é uma pessoa extremamente honesta e trabalhadora, mas divergimos muito em relação a várias coisas da vida. Como jovem, meu estilo de vida e modo de enxergar o mundo é mais liberal. Também sou gay, o que é uma grande questão, pois, embora ela aceite minha condição e me ame, é muito conservadora e de personalidade forte e superprotetora, o que muitas vezes me sufoca. Sei que não sou e nunca fui um filho fácil. Fui uma criança péssima e minha infância acarretou traumas para ambos os lados. Brigávamos muito e eu apanhava constantemente. Sinto, no entanto, que, como na física, essas forças opostas deveriam se anular. Porém, o grande dilema é que não conseguimos nos perdoar e não nos tratar bem o tempo todo. Acho que não era para ter um não aqui, mas enfim. Não conseguimos nos perdoar e nos tratar bem o tempo todo. Ou por não nos tratar bem o tempo todo. O tempo inteiro. Enfim, isso também é uma frequente das perguntas. Sempre tem um lugar que eu falo, mas isso aqui era essa frase? É engraçado. Às vezes eu respondo minha mãe por alguma atitude dela e me arrependo por magoá-la. Às vezes ela é muito exagerada comigo. Enfim, complexo. Bom, vamos lá tentar falar um pouco sobre essa relação com a mãe, que acho que para todo mundo, uma encrenca. Ontem no vídeo com o meu irmão a gente falou sobre isso, sobre a narrativa, sobre a importância das questões familiares nas histórias. A gente estava esse vídeo aqui falando sobre a narrativa, né, sobre como é que a gente gera identificação, e uma das coisas, um dos caminhos é a relação familiar, especialmente a relação com a mãe e com o pai, mas com o irmão também, irmãos também. Então vou tentar lidar aqui com essa pergunta dele, ver se eu consigo ajudar um pouco, em alguma medida, tá bom? Usando lá a neuropsicanálise. Vamos tentar ver o que acontece. Vamos lá. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria dizer assim, só algumas coisas para apontar. Assim, quando ele fala, eu sei que eu fui uma criança péssima, é engraçado. Sei que sou e nunca fui um filho fácil. Sei que não sou e nunca fui um filho fácil. Fui uma criança péssima. O que é uma criança péssima, né? Uma criança péssima, em geral, quando você fala fui uma criança péssima, você está lendo isso dentro da perspectiva de alguém que estava te dizendo que você era uma criança péssima, né? O que é efetivamente uma criança péssima? O que é realmente? Por que você pensa? O que tem que ser uma criança? O que é uma criança que não é do jeito que ela? O que é uma criança desviante? Não sei, porque o que teria que ser uma criança? Uma criança é uma pessoa uma pessoa, né, que está vivendo, tentando coisas, experimentando coisas, errando muito e aprendendo. Então, nesse sentido, uma criança péssima na minha leitura, assim, uma criança péssima poderia ser uma criança que não está experimentando coisas, errando e aprendendo, que seria a função de uma criança. Estou sendo tosco, tá? Uma criança péssima não existe na minha ideia, mas uma criança que tem que ser vista e ajudada é uma criança que não está errando, brincando e aprendendo. Então, por que essa criança não está... Não estou falando que crianças que brincam menos são crianças péssimas, não é isso, mas
mesmo crianças mais quietas, introspectivas, estão aprendendo do jeito delas, aprendendo a fantasiar, a construir coisas e tal. Então, é muito delicado falar isso, né? Mas eu entendo ele porque isso deve ter já a ver com a perspectiva que a mãe dele apresentou na relação com ele. Bom, e aí vamos lá. Tentar ligar a coisa a neuropsicanálise só para tentar explicar um pouco a coisa. O problema da nossa vida é que a gente gostaria, o problema da nossa vida são vários, mas um deles é que a gente gostaria que as coisas fossem preto no branco e tal. Então a gente gostaria de ter um afeto por uma pessoa, né? A gente gostaria de escrever, bom, eu gosto dessa pessoa, então eu gosto dessa pessoa. E uma das coisas fundamentais para a psicanálise e que também virou fundamental para a autoescrita é a ideia de ambivalência. Uma mesma experiência pode te dar dois sentimentos diferentes. Uma mesma relação com uma pessoa pode te trazer dois sentimentos diferentes. Essa talvez seja a base de grande parte dos conflitos que a gente experimenta na vida e das perguntas que eu recebo. Assim, bom, mas eu gosto, mas não queria gostar. Enfim, eu gosto, mas eu detesto. Eu gosto, mas eu tenho medo. E por aí vai, né? Eu gosto, mas eu tenho raiva. Bom, e esse gostar mais ter raiva, gostar mais ter medo, tem a ver justamente com esses sistemas que são os sistemas base lá para essa galera da neuropsicanálise. Então são 7 sistemas que estão presentes em nós, em todos os mamíferos, então são coisas que estão lá no fundo da nossa cabeça, já falei um pouco disso aqui, mas que estão no fundo da nossa cabeça lá, na gente, nos primatas todos, nos mamíferos todos, e que são espécies de estereótipos de afeto, de como a gente se afeta, de como a gente sente. Sentimento, afeto, já entraríamos em uma discussão aí, mas tudo bem, pensa aí, de como a gente sente as coisas. Esses 7 sistemas fazem a gente experimentar coisas no mundo e atuar de determinadas maneiras. Isso não quer dizer que eles resolvam a história, porque por cima deles tem todo o campo simbólico, a linguagem, as relações, o aprendizado, a memória, os desejos, a fantasia, tudo que existe no humano, né? Que é bastante coisa. Então a gente, ao contrário do resto da galera, dos outros mamíferos, a gente tem toda essa porrada de coisa por cima, que é isso aqui, que é o YouTube, que é a conversa, que é, sei lá, o café, que é tudo isso que a gente produz em relação também a esses sistemas fundamentais. Mas, bom, uma das ideias é que parte dos conflitos na vida, das ambivalências, dessas coisas que são uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo, poxa, mas eu adoro tanto, eu quero matar aquela pessoa, mas eu adoro... Enfim, eles têm a ver com choques entre esses sistemas, né? Então são 7 sistemas, vou falar aqui rapidinho os sistemas, não vou conseguir explicar eles todos de verdade. Se alguém quiser depois a referência dos textos e tal, eu posso passar, me escreve que eu passo. Mas são 7 sistemas. Então, o primeiro deles não importa a ordem, mas um deles é o que busca, o que procura, o seeking, procura, curiosidade, interesse. Esse é um dos sistemas, o que faz você ir procurar as coisas. A gente vai falar mais sobre ele, acho que amanhã ou depois, quando eu for falar de depressão, mas que tem a ver com ele. O outro que é diferente dele, que é um sistema da satisfação. É quando você encontra prazer em algo que você... encontrei. Satisfação. Né? O prazer de encontrar algo que te satisfaz. Satisfaz o que seria um desejo, ou a pulsão, ou o impulso, mas a satisfação. Então são 2 sistemas diferentes, o da busca e o da satisfação. Isso já é uma coisa super legal de pensar em comparação à psicanálise. Assim. Não são o mesmo sistema, o que busca e o que satisfaz. Tá. Um outro sistema é o da raiva, raiva, todos nós temos, todos os mamíferos têm. A raiva essencialmente tem a ver com quando alguém se coloca entre você e o seu alimento, né? Você e o... É isso, o alimento para o mamífero é mais simples, para a gente é o que é o alimento, simbolicamente falando, né? Tá. Aí tem o medo, que é quando você encontra uma ameaça, né? Não é angústia, é medo mesmo, é medo de paralisar, né? De sentir medo do cachorro que apareceu naquela hora, do nada, tá? Medo, então aí já são 4, e aí a gente tem um outro sistema que é o sistema do acolhimento, né? Que é o sistema do acolhimento, que é o que vai gerar o luto, que vai gerar o pânico da separação, o desamparo, que a gente já falou aqui muitas vezes, o desamparo está ligado a isso, aí o desamparo para a psicanálise está ligado a isso. Um outro sistema que é o do cuidado, care, que é o sistema de acolher, tem o do acolhimento e o de acolher, que é a vontade de acolher. E aí tem tudo a ver com a empatia, como a gente já falou aqui também, mas é o sistema da maternagem, ou da paternagem, é o sistema de cuidar do bebê, que é o impulso de cuidar, né? De cuidar desse outro ser. E outro sistema, o último, é o play, brincadeira social, é o brincar. A brincadeira está em todos os mamíferos. A brincadeira cumpre uma função, o brincar. E aí daí tudo que vem da brincadeira e como a gente complica a história da brincadeira toda, teatros e coisas todas, e danças e tal, mas tudo que vem do brincar e que vai se somando. Só que esses sistemas se relacionam.
né? Eles têm relação um com o outro. Eles não atuam só, então agora eu estou aqui, agora eu estou aqui. Não, eles se relacionam. Então, parte da ambivalência que a gente sente na vida pode ser explicada também, ou entendida, ou pelo menos pensada a partir da perspectiva da relação entre esses sistemas. Então, por exemplo, no caso dele aqui, a gente poderia pensar numa relação complexa entre o sistema do acolhimento, porque ele quer se sentir acolhido por essa mãe, ele se sente acolhido por essa mãe, ele ama essa mãe, só que essa mãe, então, maltrata ele, reprime ele, bate nele, ou seja, então, ao mesmo tempo, ele tem medo dessa mãe que bate nele, então isso marca ele lá num outro campo, só que ele não deixa de gostar dessa mãe. Ele não deixa de encontrar acolhimento nessa mãe, mas essa mãe bate nele. Então tem o medo e o acolhimento funcionando juntos. Pensa bem se faz sentido. Nas relações abusivas, por exemplo, tem o acolhimento e tem também o medo do que aquela pessoa pode te gerar, né? E aí o medo do abandono, que se intensifica por conta disso. Porque se a pessoa me bate, me maltrata, eu imagino que ela pode me abandonar a qualquer momento. Então isso vem também daí. Tem outro sistema junto disso aí que é terrível, mas se você pensar um pouco acontece também, que é a raiva. Se a raiva é a colocação, acontece nos mamíferos em geral, pela colocação desse outro sujeito, tipo trânsito, esse outro sujeito que entrou na sua frente no sinal, e o seu alimento, que é o que você deseja ali naquela hora, né? Então você quer aquele pedaço de carne, mas alguém pegou, você raiva. Então, a mãe, se você pensar um pouco, a mãe, o estereótipo da mãe original, é a sua fonte de alimento. Então, qualquer coisa que se coloque entre a sua fonte de alimento e você, ou a sua fonte de acolhimento e você, para a gente pensar mais adiante, qualquer coisa que se coloque entre a sua fonte de realização disso e você, a sua fonte de satisfação e você, que também é a mãe, te dá raiva. Então, quem que te dá raiva nesse caso? Sua própria mãe. Já viram um bebê batendo na mãe, querendo mamar, berrando de raiva? Bebê com raiva, já viram? É diferente de bebê angustiado, de separação. Bebê com raiva. Então, tem a ver com ele não estar recebendo o que ele precisa naquela hora. Me dá esse peito agora, né? Então, esse mesmo sujeito, que é a mãe, esse mesmo outro, também te priva daquilo. Então, você também tem raiva daquele outro sujeito. Bom, você tem medo, você tem raiva, você tem a vontade de acolhimento e você encontra satisfação nela também, porque quando ela te acolhe, ela te dá amor, você também encontra satisfação nela. Enfim, só para dar esse exemplo. E essas coisas não se anulam. O ponto que ele coloca, como na física as coisas deveriam se anular, não se anulam. Eles continuam funcionando. Tudo que esses sistemas geram simbolicamente para a gente como memória, porque a memória vem daí, né? É um aprendizado das relações entre esses sistemas. Então você vai em busca de, porque tem um sistema da procura funcionando, e aí você encontra tal coisa, você então encontra uma satisfação, que é um outro sistema, e aí você aprende que naquele lugar tem aquela satisfação. Ou você aprende que naquele lugar você apanha. Ou você aprende que naquele lugar algo se coloca entre você e o seu objeto de desejo. Então você tem raiva dessa pessoa, que várias vezes é a própria pessoa, né? E por isso a gente tem tanto ódio, amor e ódio. Outra ambivalência clássica, que tem a ver com esse processo de desejo, né? Que está ali na busca, o que eu preciso buscar e tal. Só que esse sujeito que te dá satisfação te priva da satisfação se retirando de você. Então você tem raiva dele, né? Você fala, cara, por que essa pessoa fez isso? Raiva, de novo. É claro que isso se complica muito, muito na nossa vida. Muito, com muitas camadas de complicação. Mas é importante que a gente entenda, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo, que é importante que a gente entenda que é absolutamente normal e razoável que a gente sinta coisas ambivalentes em relação ao mesmo outro, à mesma pessoa, né? Ao mesmo objeto, como a gente chama aqui no nosso dose diária. Então, é absolutamente normal, especialmente com relações que cumprem tantas funções, como a mãe, que talvez seja o exemplo que cumpre mais funções para você dentro desses sistemas, especialmente com a mãe. É absolutamente normal que você sinta muitas coisas em relação a ela e que ela sinta muitas coisas em relação a você, porque aí abre o outro lado da história, que é essa mãe, então, que queria cuidar, dentro do sistema dela, queria cuidar e que amava esse tal, e que ama esse filho e tal, mas esse filho desaponta ela. Então isso faz uma série de rupturas para a satisfação dela no processo de cuidar dela, né? Do processo dela de cuidar, quero dizer. E aí isso vai dar nos problemas do narcisismo, no campo do narcisismo do nosso humano, que é uma coisa muito importante para isso, porque, então, o desapontamento dela com o filho fere o narcisismo dela, né? Fere a imagem que ela construiu dela mesma como mãe e a função que esse objeto, que é o filho, tinha para construir essa imagem. Fere essa imagem. Então, é uma frustração muito grande para ela, no narcisismo dela. Então, ela não está encontrando satisfação onde ela estava procurando.
E aí isso gera uma série de intenções também misturadas para ela, porque ela ama loucamente aquele filho, mas ela tem muita raiva dele, porque ele não é do jeito que ela queria. Nenhum filho é do jeito que a mãe queria ou que o pai queria. Então isso gera frustração mesmo, várias vezes. Às vezes eu olho o Martim e falo, mas como é que tá fazendo isso? Por quê? Tô frustrado na minha expectativa em relação ao meu narcisismo, da minha estrutura, do meu sistema inteiro. E isso se complica e se reduplica, se reduplica, se reduplica, porque isso volta a memórias do que ela tem, da fantasia que ela tem, que ela produziu. Porque isso é só a base do sistema. Por cima tem todas as fantasias, todas as construções, tudo que vem por cima. Mas então, tem ambivalência para ela também, tem ambivalência para todo mundo. Só que a gente não consegue, às vezes, nem perceber esse troço, porque a gente fala, o sentimento tinha que ser puro, eu tinha que só amar minha mãe, eu tinha que só amar minha mãe, era só isso que tinha que acontecer. Mas isso não acontece assim. E aí, no caso dele, ele vai um pouquinho além, ele fala, não, eu sei que tem coisas que podem ter forças opostas, mas elas deviam se zerar. Não zera, eu continuo amando ela e odiando ela ao mesmo tempo. Normal, totalmente normal. Parte da vida, parte desses sistemas todos e parte da nossa fantasia e simbolização por cima deles. E da nossa memória. Porque fica marcado na gente esse troço. Você apanhou, você lembra que aquele objeto do seu amor, que é a sua mãe, te bate. Poxa, como pode? Não é justo. Não é justo. Mas acontece. Enfim, só para pensar um pouco. Vou tentar essa semana ir desdobrando um pouco essas questões. Acho que foi muita coisa que eu falei ao mesmo tempo, mas espero que tenha dado para entender. E só queria voltar à frase dele, que é ambígua aqui. Porém, o grande dilema é que não conseguimos nos perdoar e não nos tratar bem o tempo inteiro. O que será que quer dizer essa frase? Porém, o grande dilema é que não conseguimos nos perdoar e não nos tratar bem o tempo inteiro. O que vocês acham? Bom, mas, enfim, peço a vocês de verdade que não sejam agressivos nos comentários em relação à história dele, a mãe e tal, porque várias vezes vem, eu sei que às vezes a gente tem vontade de falar, essa mãe, não é assim, a vida é complicada mesmo, a vida é complicada mesmo, a gente não tem vilões de modo geral, a gente tem pessoas tentando e sofrendo com as ambivalências delas, né, e com as fantasias delas, então é muita coisa pra gente lidar. Então, se vocês puderem não ser, assim, julgar de um jeito... Vocês não fazem isso, mas vocês... Só para lembrar, porque às vezes bate num ponto nevrálgico, assim. Também por isso que eu parei um pouco de usar as perguntas, porque às vezes eu sinto que eu estou expondo as pessoas, mesmo que elas queiram, eu acabo fazendo coisas que expõem elas. Então, em resumo, acho que também terapia faz bem. Né? Para você, para sua mãe, para os dois, para todo mundo. Tentar processar esses afetos todos. São complicados. Dá trabalho entender de onde eles vêm, como é que eles foram sendo marcados na nossa história, na nossa narrativa, né? A partir desses sistemas básicos, talvez, acho que sim, mas como que a nossa narrativa formulou eles, né? Na nossa história, no nosso sistema, no nosso inteiro sistema, na nossa subjetividade específica, tá bom? O que vocês acham? Gente, muito obrigado, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele para alguém, talvez ele sirva para alguém. Comenta aí embaixo, leia os comentários, sempre falo de novo, leia os comentários são incríveis, eu agradeço muito aos comentários. E aí, amanhã me manda perguntas, né? Me manda perguntas pelos comentários mesmo ou pelo direct no Instagram, como essa aqui. E aí amanhã a gente volta com mais questões, mais tentativas de elaboração, de revisão, de entendimento, de outros entendimentos possíveis da nossa experiência, né? De como que a gente está aqui.